Galera, o tema de hoje é a lavagem dos pés. Jesus lava os pés do seu discípulo. Está no livro de João 13, capítulo 4 a 10. O texto é um pouco maior, vocês podem ler, mas eu vou ler só até 4 a 10, até pela questão do tempo. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou na toalha, em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai me lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavá-los, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e as minhas cabeças. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, mas nem todos. Durante o tempo a gente ouviu muita gente falar que isso era um gesto de humildade. E para algumas pessoas elas acreditavam nisso. Só que durante o tempo eu tenho falado muito sobre uma coisa chamada ato profético, que é quando uma ação ela traz uma mensagem que está por detrás disso. E o próprio Jesus ele deixa claro: Pedro, o que eu estou fazendo agora você não está entendendo, mas vai chegar um tempo que você vai compreender. E o que é que Pedro está pensando? Ele pensa o que a maioria das pessoas estão pensando, que essa lavagem dos pés significava um ato de humildade. E sendo ele o rei, como poderia lavar os pés do servo? Então Pedro achava que aquilo era errado, mas não é nada disso. No livro de Daniel 2, a gente vai ler para você entender o que está acontecendo. A partir do 31. Tu olhaste, o rei, diante de ti estava uma grande estátua, numa estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço era de prata e o ventre dos quadris era de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. E quando estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mão e atingiu estátuas nos pés, percebe bem? De ferro e de barro e esmigalhou. Vamos para Daniel 7 também. Deixa eu explicar aqui o que aconteceu. Na verdade, o rei Nabucodonosor ele teve um sonho e ele precisava de uma interpretação. E ele reuniu todos os magos, encantadores do reino, e ninguém conseguiu entender o sonho que ele teve. Na verdade, ele não contou. Até o Daniel foi a pessoa que conseguiu interpretar o sonho. Na verdade, ele diz o sonho que ele teve e interpreta. E ele vê uma estátua, e essa estátua estava dividida em 4 partes anatômicas. A primeira representa a cabeça, que era de ouro. A segunda parte representa o quadril e o braço e o peito, que era de prata. O ventre e a coxa de cobre. E o quarto, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. 4 partes. Olha a divisão. Primeira cabeça, depois peito e os braços. Segundo agora o quadril. E terceiro, pés e perna. Ou 4 pés e perna. Feito misturado barro e ferro. Se liga. Agora o que acontece? No livro de Daniel 7, o próprio Daniel ele tem um sonho também. E ele fica sem entender o que o sonho significava. Só que aí Deus vai dar para Daniel a interpretação. A gente vai ler de 1 a 7. No primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve um sonho, Daniel, e certas visões passaram em sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite eu vi 4 ventos e o céu agitava o grande mar. 4 grandes animais diferentes um dos outros do mar. O primeiro parecia um leão. Primeiro era um leão. E tinha asas de águia. Eu observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre seus 2 pés como um homem recebeu o coração de homem. A seguir vi um segundo animal que tinha aparência de um urso. O segundo era um urso.
Ele foi erguido por um dos seus lábios e da boca dele os dentes tinham 3 costelas. Foi-lhe dito: levanta-te e coma quanta carne puder. Depois disso vi outro animal que se parecia com um leopardo, o terceiro é um leopardo. E nas suas mãos tinha 4 asas como de ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. E em minha visão à noite vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador, muito poderoso. Tinha grande dente de ferro, com as quais dente de ferro, perceba isso, com as quais despedaçava e devorava sua vítima e pisoteava tudo quanto eles diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Perceba. Agora vamos entender lá o que foi que acontecendo. Quando Jesus Cristo está lavando os pés, na verdade houve 4 reinos, que foi dividido em 4 tempos, 4 períodos. O primeiro reino, ele foi destruído por um dos profetas. E esse reino é destruído justamente por Sansão, na verdade um juiz, que é o reino onde ele é comparado com o leão. E no livro de, eu até escrevi aqui, Juízes 14, mostra onde Sansão vai matar um leão. Então o primeiro reino ele é destruído pelo um profeta. O segundo reino ele é destruído pelo outro profeta, que nesse caso se representa Eliseu, quando ele lava Naamã. Naamã ele representava um general sírio e que ele não tinha piedade das pessoas e que na verdade a lepra significava justamente isso. A lepra seria na verdade falta de sensibilidade. Uma parte do seu corpo, quando ela está com lepra, você pode queimar, pode furar, que você não sente aquela parte, ela perde justamente essa sensibilidade. Então imagine o general quando invadia alguns lugares, ele matava a criança, não tinha pena, e de repente vai até o encontro daquele profeta e ele manda que aquele rapaz ele descesse até a água. Ele representa o segundo animal, o urso, que é destruído. O terceiro é destruído justamente por Davi. E essa história a Bíblia conta que está no livro de 1 Samuel 17. Agora é interessante a gente ler o 1 Samuel para você ver as características que Davi vai estar dando sobre o animal. Peraí. Eu vou ler do 4 ao 6, que é mais. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento do Filisteu, tinha 2,90 m de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça e escama de bronze e que pesava 67 quilos. Sua perna usava caneleira de bronze e tinha um dado de bronze pendurado nas costas. O terceiro reino, ele era caracterizado justamente como sendo o quadril de bronze. E aí o que acontece? Esse é o terceiro reino. Agora o mais interessante é o que Davi ele fala sobre a questão de quando ele está conversando com o rei. Saul é o rei na época que o povo de Deus estava sofrendo a humilhação, e quando ele chama Davi para conversar, ele fala: você sabe que esse rapaz ele é guerreiro desde criança. E Davi vai contar para ele uma história. Ele diz o seguinte: o senhor sabe que eu já defendi e já livrei muitas vezes as ovelhas da boca do leão, primeiro, e depois livrei da boca do urso, segundo. Ou seja, leão, urso, 2 impérios. Ali Davi ele está representando os profetas. O primeiro que destruiu um leão, o segundo que destruiu o urso, e ele está destruindo agora o leopardo. E agora aí é que entra Jesus. Jesus ele vem para o último império e ele vai destruir, que é justamente o império de Roma, que está agora se aliando, poder político e poder religioso, ou seja, a besta que sai do mar, que representa Roma, e a besta da terra, que representa os líderes religiosos. Então lavar os pés era justamente fazer essa divisão. E os discípulos precisavam entender que eles não podiam de forma alguma misturar.
A Bíblia fala que quando o povo de Deus ele saiu do Egito, que Deus ele abriu o mar vermelho e de repente eles puderam sair. E todos passavam a pés enxutos. Perceba, por que a Bíblia não fala? Deus diminuiu o nível do mar para que ele pudesse passar. Tinha que passar pés enxutos. Por quê? Porque os pés, na verdade, ela fala de alicerce, de fundamento. Então a igreja de Cristo ela precisa estar fundamentada na rocha, na verdade que é Cristo. Aquele mesmo caminho que é aberto ali no mar representa Jesus. E as pessoas passam dentro do deserto para que de repente ela pudesse passar os pés enxutos, ou seja, sem se contaminar com nada que o mar viesse trazer. Ou seja, a doutrina, mar representa povos e multidões que têm doutrina, e as doutrinas deles, o entendimento deles de Deus não tem nada a ver. Deus ele tem um entendimento que foi dado a Jesus e ele precisava passar. E quando ele disse a Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, é porque Pedro não podia entender isso. A gente vai ficar por aqui nesse primeiro e eu vou vir com o segundo. Tem muita coisa mais para revelar, só que a lavagem dos pés não significa gesto de humildade, coisa nenhuma. Era o quarto império que Jesus estava destruindo e ele precisava destruir aquele império porque ele precisava edificar o império de Deus. E por isso que no texto que eu li em Daniel 2, a Bíblia que que foi lançado nos pés, perceba, nos pés da estátua uma pedra sem auxílio de mão, ou seja, uma pedra que não podia ser manipulada. Ela só podia vir da parte do próprio Deus. Valeu, um abraço. Galera, ajuda aí, divulga pra galera, dá um sinalzinho de positivo e tal, ajuda pra caramba, valeu? Obrigado, estamos juntos, forte abraço.